Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, que eu tô aproveitando que eu tô aqui no trânsito para gravar para vocês. A ideia um pouquinho é conversar sobre fundo imobiliário, né? Vocês veem que eu coloco bastante post no Instagram aí sobre fundos imobiliários. Ontem no vídeo que eu fiz do Close Friends do Instagram, falei bastante sobre o assunto, que boa parte da minha carteira está alocada em fundo imobiliário. E aí eu recebi algumas dúvidas sobre como é que funciona, o que é um fundo imobiliário. E acho que vale um bate-papo para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Vai ser no improviso, porque estou sem material nenhum aqui para apresentar para vocês nesse momento. Mas a ideia é a gente mostrar um pouquinho de que forma que funciona, tá? Então o fundo imobiliário nada mais é do que a somatória de alguns cotistas, ou seja, pessoas que têm cotas, que são donas de parte desse fundo imobiliário. E esse fundo normalmente ele é criado a partir do zero, então juntam-se algumas pessoas que investem um certo capital para constituir esse fundo imobiliário, cujo objetivo é você adquirir imóveis comerciais preferencialmente, tá? Nos Estados Unidos a gente tem fundos similares ao que é um fundo imobiliário aqui, que são os REITs, mas que lá tem um outro viés que eles pegam muito questão de imóveis residenciais também. Então aqui não. Aqui no Brasil os fundos imobiliários eles praticamente são constituídos de imóveis corporativos, tá? E esses fundos normalmente eles compram quais tipos de ativos? Eles compram, por exemplo, lajes corporativas, eles compram hospitais, eles compram galpões logísticos, agências bancárias, shopping centers. Então é sempre voltado para esse tipo de imóvel, onde em muitos deles vocês podem ter inclusive multi-inquilinos. A gente vai falar sobre isso. Aí o pessoal fala, legal, mas fundo imobiliário traz risco? A gente até falou um pouquinho disso ontem. Sim, é um fundo que a gente é um ativo que a gente considera de renda variável, mas você consegue diluir de forma bem significativa esse seu risco, mitigar esse risco. De que forma? Pulverizando o seu risco. Então, assim, muitas vezes a gente tem vários fundos imobiliários, que o fundo imobiliário ele pode ser monoativo ou multiativo. O que significa isso? Monoativo é quando tem um fundo imobiliário, então vamos pegar eu e vocês, a gente juntou, sei lá, 100 milhões de reais. Os fundos imobiliários normalmente têm um capital até bem acima disso, mas vamos supor que a gente juntou aí 100 milhões de reais e a gente vai bater na porta de alguns empreendimentos corporativos e vai falar, eu quero comprar ou todo esse imóvel corporativo ou parte dele. Então a gente pode bater num shopping center e falar quanto custa para eu adquirir 40% desse shopping center. Ele vai falar, custa 80 milhões de reais. Então a gente tinha 100, a gente vai pegar 80 milhões e vai ser dono de 40% desse shopping center. Na prática, o que vai acontecer? Toda a receita desse shopping center, ou seja, os lojistas que ali estão, pagam aluguéis para estar ali no shopping. Isso gera receita para esse shopping, sendo que 40% dessa receita é nossa. Tal qual a despesa, 40% da despesa gerada pelo shopping também é nossa. O resultado disso, o bottom line disso, ou seja, minhas receitas menos as minhas despesas, isso, entre aspas, ou na prática, é o lucro, tá? E esse lucro, a legislação de fundo imobiliário, ela ressalta que 95% desse lucro tem que ser distribuído entre os cotistas, tá? Então, por isso aqui existe o pagamento aí, entre aspas, de aluguel, que em fundo imobiliário é chamado de rendimento, que é a mesma coisa de dividendo de ações. Então você recebe isso em uma periodicidade mensal, que é a grande diferença, e eu vejo como uma das vantagens quando a gente compara com ações de dividendos, porque ações de dividendos, raros os casos onde você consegue, e aí no caso é programando entre alguns ativos, você consegue receber isso de forma mensal, né? O fundo imobiliário não, é certo que todo mês vai pingar aquele dinheirinho referente à quantidade de cotas, ou dinheirão, dependendo da quantidade de cotas que você tem daquele fundo, na sua conta da corretora, né? Então ele traz uma atratividade muito grande no meu ponto de vista, né, para minha característica de investidor, de você ter essa previsibilidade de renda. Então, quando a gente fala de pensar em ter ativos para gerar uma renda passiva, né, ou mesmo constituir uma reserva para os filhos, para você utilizar isso de forma
com uma certa periodicidade ali, que seja para ajudar a pagar uma faculdade, que seja para ajudar ele a fazer um intercâmbio, ou até adquirir um imóvel, um outro veículo, etc., dá para ter essa previsibilidade com o fundo imobiliário. E outra grande vantagem que tem, e aí tem tanto em ações que pagam dividendos quanto fundo imobiliário, é que esses ativos gerados mensalmente, ou seja, esses dividendos, esses aluguéis pagos mensalmente pelos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda, então você não é tributado, que é uma outra grande vantagem, né? Eu devo fazer um outro vídeo, vou ver se eu faço amanhã, comparando às vezes que nem faz sentido você ter imóvel para locação, né? Então a gente muitas vezes escuta aí nossas linhas ascendentes que era importante ter uma quantidade grande de imóveis, que isso que dava tranquilidade, etc., porque você vivia de renda, vivia de aluguéis, só que hoje você consegue otimizar isso através de fundo imobiliário com muito menos risco. Então eu vou fazer um vídeo comparativo, se te interessarem, por favor, comentem aí para eu saber, mas eu acho que é legal a gente ter esse tipo de comparativo, né? Já falei com algumas pessoas aí sobre o assunto, inclusive que estão acompanhando aí os Friends, mas eu acho que é um viés legal aí pra gente ter de tema também. Enfim, então o fundo imobiliário, resumindo, é uma junção aí de alguns investidores que criam uma emissão primária, ou seja, eles têm a constituição efetiva do fundo, e a partir do momento que existe a constituição do fundo inicial, ele vai para o mercado secundário, que a gente chama, que aí ele roda onde? Ele roda na Bolsa de Valores, né? Então por isso que você compra e vende esses ativos via home broker, né? Então o mesmo lugar, a mesma plataforma onde você compra e vende ações também, porque ele entra no mercado secundário. O que eu quero dizer com isso? Você que está aí me ouvindo, você vai ter uma cota de um fundo X e eu vou querer comprar uma cota desse fundo X. Então você consegue me vender direto a sua cota e eu comprar a sua cota. Eu não compro do fundo, eu compro direto de quem já possui essa cota, entendeu? Então esse é o mercado secundário, da mesma forma que funcionam as ações. O que é legal é que esse fundo, com uma certa periodicidade, ele pode lançar novas cotas no mercado. Ou seja, para que ele faz isso? Para ter mais capital. Então vamos supor, pega um fundo que tem shopping centers, tá? Então ele tem lá, sei lá, hoje tem 11 shopping centers espalhados pelo Brasil. E aí ele entende que tem um negócio promissor, ele enxerga uma oportunidade de adquirir um bom percentual ou a totalidade de um outro shopping que ele não tem, ou ele quer comprar uma parte maior de um shopping que ele tem. Ele pode lançar novas cotas no mercado, né? E aí quem já tem cotas daquele fundo imobiliário tem privilégio na preferência na aquisição de novas cotas, que seria a subscrição. A gente fala depois sobre isso, como é que funciona, mas inclusive novos investidores podem entrar nessa emissão primária que a gente chama, tá? Que muitas vezes ele pode vir descontado ou não, né? Então isso precisa ficar atento quando você entra numa emissão primária, mas é uma alternativa que o fundo tem para pegar mais capital, para ampliar o seu leque de imóveis que você tem para alocação. Então é uma alternativa bem bacana aí. O que eu vejo de vantagem em fundo imobiliário? Você pulveriza muito seu risco, você consegue com valores baixos comprar cotas de fundo, né? Não existe o mercado fracionário como existe de ações, porque o mercado de ações, para quem não sabe o que eu estou falando, você compra por lotes de 100 ações. Só que você pode comprar no mercado fracionário quando você compra uma quantidade inferior a 100 ações, porque muitas vezes o valor pode sair caro você comprar um lote fechado de 100 ações. No fundo imobiliário isso não existe, esse mercado fracionário, mas o valor das cotas eles são bem atrativos. Então você tem fundos, por exemplo, a gente tem um fundo que é o FLMA11, depois vocês se quiserem pesquisem sobre ele, que é o acho que chama Continental Square Faria Lima, alguma coisa assim, que ele fica aqui no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo, para quem conhece, em frente ao Shopping Vila Olímpia, onde esse fundo é dono, se eu não me engano, de 40% do hotel. São duas torres comerciais, onde tem um hotel ali dentro da rede Puma, e no outro prédio são lajes corporativas. Se eu não me engano agora os percentuais, ele é dono de 40% do hotel, acho que é isso. Como eu falei, desculpa gente, eu tô sem material aqui, eu tô lembrando as coisas de cabeça. Eu tenho esse ativo no meu portfólio, e ele é dono, se eu não me engano, de 4 andares de lajes corporativas. Então, embora ele seja dono de um único empreendimento, 2 torres, mas é um risco pulverizado,
porque você está, primeiro, num hotel, onde você tem uma circulação grande ali de pessoas utilizando aquele empreendimento, e as lajes corporativas, ela não é de monoinquilino, tem mais de um inquilino. Então, se por acaso algum deles deixa de pagar ou resolve sair daquele empreendimento, até você ter outra pessoa utilizando aquela laje corporativa, você tem tanto o hotel quanto as outras lajes te pagando também. Então, pode sofrer aí uma redução no seu recebimento mensal, temporário, né, até ter uma nova locação, mas você continua com algum recebimento. Então, já fazendo um adiantamento aí do que a gente vai conversar depois, quando eu fizer um comparativo com você tem imóveis para locação, o seu risco é mega concentrado, porque você compra um imóvel para alugar, se a pessoa não paga o aluguel, ou se ela sai do imóvel, ela resolve sair do imóvel, até você ter um novo inquilino, você tem uma série de despesas ali que você tem que arcar. Então, quando a gente fala de você ter mais de um inquilino em um único empreendimento, isso ajuda pra caramba, né? Quando a gente fala de shopping, que tem uma série de lojistas pagando locação ali mensal, embora uma loja pode falir ou pode resolver sair do shopping, etc., você tem todas as outras te pagando também. E aí você pode diluir mais ainda seu risco, quando você tem fundos imobiliários que eles não são monoativos. Então, tem fundos que possuem no seu portfólio mais do que um empreendimento, inclusive setorial. Então você pode ter um fundo imobiliário que vai ter galpão logístico, no mesmo fundo imobiliário ele pode ter laje corporativa, ele pode ter agência bancária, então você está mais pulverizado ainda no teu risco, entendeu? E as cotas, elas vão, por exemplo, esse que eu falei, o FLR 611, se eu não me engano a cotação de hoje está em 4 e alguma coisinha, 4,20, 4 nessa faixa. Então, uma cota, então é muito barato, né? Claro que assim, não dá para ficar milionário com uma cota, mas você consegue ter acesso a cotas com valores baixos. E aí é uma construção, né? Quando a gente fala de renda passiva, ela é uma construção dessa renda passiva. Então, e até o grande segredo nisso, depois eu vou fazer um outro dia algumas evoluções e mostrar para vocês, mas o segredo é você reinvestir esse dividendo, né? Junto com novos aportes mensais, porque isso vai fazer com que o seu patrimônio cresça de forma consistente, e o seu dividend yield, que a gente chama, ou seja, o percentual que você está recebendo, seja através de dividendos ou aluguéis, etc., ele se torna cada vez mais substancial, né? Então isso é a matemática aí dos juros compostos. Gente, era mais ou menos isso a ideia, é falar para vocês um pouquinho de fundo imobiliário. É um produto que eu acredito muito, ele já existe no mercado, aí não é uma coisa nova, já existe há alguns anos, mas ele tem se difundido aí bastante nos últimos tempos, a mídia tá bem forte em cima disso. E quando a gente fala em um mercado de redução de taxa de juros, que é o que aconteceu com a Selic essa semana, é natural que para a gente poder ganhar dinheiro, a gente tem que buscar opções diferenciadas aí de uma renda fixa, né? Então existem alternativas aí, por exemplo, como o fundo imobiliário é uma delas, que você consegue ter uma atratividade bacana em relação ao retorno financeiro. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a gente está falando de uma Selic que baixou para 6% ao ano, e eu tenho um leque gigantesco aí de fundos imobiliários pagando acima disso ao ano. Então, e isento de imposto de renda ainda, né, o dividendo. Então, é um produto muito atrativo financeiramente falando, tá? Era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai destrinchar muito ainda esse assunto pela frente. Eu acho que tem bastante coisa para a gente falar, para a gente analisar. Eu quero trazer alguns fundos aí específicos para a gente poder conversar sobre eles, mas mais uma vez eu falo, né? Isso não é nenhuma recomendação de compra, é um compartilhamento aí de ideias. Vocês trazendo dúvidas, sugestões, me fazem ir atrás aí do que eu não tiver de informação pronta para passar para vocês, mas a ideia é que a gente tenha esse esclarecimento aí mais próximo em relação a diversas opções aí para gerar o que a gente mais quer aí, que é poder viver de renda passiva. Então, que na verdade não tem muito de passiva, porque tem uma construção de ativos aí por trás, mas depois que a gente constrói isso, e é devagar, é um passo de cada vez, é uma construção efetiva, dá muito certo. Legal, gente? Obrigado. Já estou chegando aqui no meu destino, falei bastante aí, quase 15 minutos já de vídeo, mas por favor, tragam dúvidas, tragam sugestões. Não espero que o áudio tenha ficado legal, estou fazendo dentro do carro, não estou olhando tanto para a câmera porque eu estou dirigindo aqui, mas eu fico à disposição aí para a gente poder bater um papo. Obrigado e até a próxima.